Fala comigo, princípios de uma vida bem-sucedida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 41, no verso de número 42. Gênesis 41, 42. A palavra do Senhor diz assim: E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o seu pé em terra, em toda a terra do Egito. 45. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos. Quantos anos? 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Só até aí. Eu conversava com uma pessoa hoje e eu dizia para ela que eu gosto muito de simbologia bíblica. Por quê? Porque o autor de Hebreus nos diz lá que o que está para trás são sombras, são figuras que a gente precisa entender. São sombras daquilo que ainda virá. E José, eu aprendi na escola bíblica desde criança, que José é um tipo de Cristo. É uma figura de Cristo, pelos sofrimentos que teve, por padecer e principalmente por entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. José é um tipo de Cristo, porque ele perdoa os seus irmãos e salva a vida dos seus irmãos. E é interessante também que José começa o seu ministério na mesma idade pelo qual Jesus também começou. E se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver que José se tornou o cara. Ele era o cara. Todo mundo queria ser amigo dele, todo mundo queria estar com ele, porque José era diferenciado. José não era uma pessoa comum. José era um homem de Deus, é verdade, mas ele não era qualquer cristão, ele não era qualquer homem. Se você for ler o capítulo 41, você vai ver que Faraó teve 2 sonhos. Em um dos sonhos, ele vê 7 vacas gordas, e depois disso, ele vê também 7 vacas magras, e as 7 vacas magras vai e come a carne das 7 vacas gordas. Ele acorda assustado, dorme de novo, e sonha novamente, e aí ele sonha que um pé de milho dá 7 espigas bonitas, gordas, palpudas, e de repente começa a brotar também 7 espigas mirradas, pequenas, feias. E no sonho ele vê as espigas feias comendo as espigas boas. E ele fica alucinado, ele fica atordoado. E aí ele começa a chamar os feiticeiros, os adivinhões. Ele chama todo mundo que existe na terra do Faraó para interpretar aquele sonho. A Bíblia diz que ninguém consegue interpretar. Até que alguém que estava com José na cadeia, que estava com José aonde? Não despreze quem está com você nos pequenos momentos, ou nos momentos de fartura, ou também nos momentos de escassez. Por quê? Porque essas pessoas podem nos fazer e abrir portas nas nossas vidas. Aí a Bíblia diz que esse homem que estava do lado de Faraó disse o seguinte: olha, eu conheci um hebreu na cadeia, que nós tivemos um sonho, e nós contamos o sonho para ele,
E ele disse exatamente o que ia acontecer conosco. E aconteceu. E aí Faraó ficou animado. Falou assim: vamos mandar então chamar esse rapaz? E aí no verso de número 33, e eu já quero começar a te dar os 4 princípios para vocês terem uma vida bem-sucedida. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. E aí ele fala isso para Faraó. E eu quero te ensinar esse princípio importantíssimo para que você seja bem-sucedido na sua vida. Qual é, pastor? A forma como você interpreta a vida define onde você vai chegar. A forma como você interpreta aquilo que é ensinado define o que você vai aprender. A forma como você interpreta as coisas faz muita diferença na sua vida. Você está aí? Diga amém. Trazendo para um contexto, hermenêutica, talvez você nunca ouviu falar desse texto, dessa palavra. Hermenêutica é a forma de interpretar o que o autor disse. A sua interpretação, ela pode não ser pura. A sua interpretação, ela pode não ser correta. E eu estou aqui para dizer para você nesta noite, se você quer ser bem-sucedido, você precisa começar a aprender a interpretar aquilo que as pessoas estão lhe dizendo, aquilo que a vida está te ensinando. Você precisa começar a interpretar aquilo que é pregado nessa igreja. Você precisa começar a interpretar o que a sua esposa está dizendo para você. Eu vou te dar uma dica. Quando você pegar a sua bola, sua chuteira, sua calça, seu meião, e sua mulher falar assim: aonde você pensa que você vai? E você falar assim: vou jogar bola. E ela olhar para você e falar assim: então vai. Você precisa aprender a interpretar o que ela está dizendo. Sabe o que ela está dizendo? Não vai, porque se você for, você vai se dar mal. Eu sou muito de confrontar as pessoas. Você está aí ou não está? Eu sou muito de confrontar as pessoas. Quem anda comigo vai se sentir confrontado o tempo todo. E foi engraçado que esses dias no curso de identidade, eu contei lá, pastor Haroldo, que eu não sou pastor, que eu sou evangelista, que você é pastor, que a pastora Keila é uma profeta, e que a pastora Keila Maria é pastora, e que a pastora Eliana é pastora. E eles começaram a entender, e eu disse assim: olha, profeta é aquele que aponta, é aquele que te confronta. Evangelista é aquele que brinca com você, que faz palhaçada. Agora, pastor é aquele que te corrige, que te ensina. E nós fomos jantar na casa de um casal, de uma família. E aí, esse irmão que está fazendo o curso de identidade comigo disse assim, ele disse para mim: meu bem, senta aqui. Falou para mim. E a pastora virou para ele e falou assim: você tem que falar meu bem é para sua mulher, não é para o meu marido não. Tem alguém aí? Tem alguém aí, irmãos? Aí depois ele falou para mim: ainda bem que o senhor me ensinou na aula, né, pastor? Que a pastora é profeta. Porque senão eu já ia ficar chateado com ela. Você precisa entender que se você vem numa igreja e a palavra não te confronta, não está fazendo diferença. Se você vai numa igreja e o pastor não te confronta, ele não te confronta o seu estilo de vida, ele não te confronta a sua mentalidade, ele não confronta o seu estilo de casamento, ele não confronta a sua vida financeira, escuta o que eu vou te dizer, você não cresce. Agora tem muita gente que olha o confronto e interpreta isso de uma forma errada. Não, meu irmão, está na hora de você começar a crescer, está na hora de você começar a abrir a sua mente e entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Está na hora de você começar a interpretar as coisas da maneira correta. José estava num
preso numa cadeia, mas ele sabia interpretar os tempos das coisas. José tinha uma promessa de Deus, José tinha um sonho, José tinha uma palavra de Deus, mas naquele momento ele estava preso. E mesmo assim José interpretava muito bem aquilo que Deus tinha para a vida dele. E na cadeia ele conhece duas pessoas, e essas duas pessoas teve dois sonhos diferentes. E ele diz: olha, você vai ser restituído ao seu lugar, e você vai morrer. Tem gente que entende tudo errado o que você fala. Tem gente que você ensina uma coisa, ela faz outra. Tem gente que você fala para ela: está entendendo o que eu estou te falando? Estou. Ela vai e faz tudo o contrário. Ela interpreta tudo errado. Quem está no curso de identidade aí, diga amém. Amém. Nós ensinamos sobre perfil comportamental. E é tão interessante que tem casais que brigam e não sabem nem por quê. Sabe por que brigam? Porque não conseguem interpretar a linguagem de amor do marido. Não sabem interpretar a linguagem de amor da esposa. Tem gente que não sabe interpretar a linguagem de amor de ninguém. Uai, pastor, as pessoas têm linguagem de amor? Tem. A minha linguagem de amor é presente. Como que eu demonstro para as pessoas que eu as amo? Dando a elas presente. Se você recebeu um presente meu, sinta-se privilegiado, porque eu te amo. Da pastora não é. A linguagem de amor da pastora é tempo de qualidade. Ela quer estar junto, ela quer fazer junto, ela quer ir junto. Agora tem irmãos que a esposa diz para ele: vamos no médico comigo, varão. Ele diz: eu não vou no médico com você não. Você não está entendendo que a linguagem de amor dela é tempo de qualidade? Ela quer estar com você, nem que seja para ir no médico. Tem gente que não consegue interpretar a linguagem de amor da esposa, não consegue interpretar a linguagem de amor do esposo, não consegue interpretar a linguagem de ninguém. E aí eu te pergunto: como que você vive bem? Como que você vai crescer? Como que você vai ser bem sucedido? E é uma festa todas as vezes que tem perfil comportamental lá na sala de identidade. É uma festa. Porque o marido fala assim: ah, agora estou entendendo minha esposa. Ah, agora estou entendendo meu marido. Você precisa saber interpretar o tempo em que você está vivendo. Você precisa interpretar o momento que você está vivendo na sua vida. Jó, ele disse assim: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Jó sabia onde ele estava e para onde ele ia. Ele sabia quem que ele servia. Ele disse assim: ó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Davi entendia o tempo certo, ele interpretava o tempo certo das coisas. Sabe, querido, se você quer ser bem sucedido, ter uma vida de vitória, só orar não é o suficiente, só jejuar não é o suficiente, só ler a Bíblia não é o suficiente, só sapatear não é o suficiente, só vir na igreja não é suficiente, ser só cristão não é suficiente. Você precisa de mais. Você precisa ir além daquilo que Deus está querendo dizer com você. José não era alguém comum. José sabia interpretar as coisas. Eu sei muito bem, meu irmão, quando minha mulher vira para mim e fala assim: meu amor, preciso falar com você. Eu já interpretei o que ela quer falar. Eu já sei o que ela quer falar. Você precisa conhecer seu marido, você precisa conhecer sua esposa, você precisa conhecer os seus filhos, você precisa conhecer as pessoas com as quais você convive diariamente, você precisa conhecer Deus, você precisa conhecer a palavra, você precisa saber interpretar o que está acontecendo na sua vida. Agora pergunta: qual é o problema, pastor? O problema é que seu processo cognitivo, a construção do seu processo cognitivo, ele define a forma como você vai pensar. Ele define a forma como você vai viver. As pessoas diziam para mim: Daniel não vai ser ninguém, não vai ser nada. Sabe por quê? Filho de pais separados. Mas na minha mente,
eu ia definindo uma construção de um outro processo para a minha vida. Eu sempre tive a mente aberta para buscar novas coisas, para buscar o novo. Eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite, meu irmão. É tempo de unção nova, é tempo de vinho novo, é tempo de mover novo na sua vida. Você precisa se descobrir, você precisa descobrir a sua identidade. Se você não saber quem você é, se você não descobrir a sua identidade, você nunca vai conseguir interpretar as coisas. Quem tem problema com mãe, com quem? Tem tendência a não gostar da pastora Keila. E aí sabe o que acontece? Fica minha amiga, meu amigo. Quem teve problema com pai, não aceita a correção que eu dou. Sabe por quê? Porque você vem para a sua igreja, você vem para a igreja, você aceita Jesus e você acha que Jesus vai fazer tudo por você. Ele não vai fazer nada. O que ele tinha de fazer, ele já fez. Hoje eu conversava com a pastora Keila na hora do almoço, a pastora Keila Maria. Hoje eu fui almoçar na casa dela e eu dizia para ela, falei, pastora, tem pessoas que querem viver na igreja de milagres. Quantos gostam de milagres? Diga amém. Todos nós gostamos, mas nós não podemos viver de milagres. Foi o que eu falei aqui na palavra de oferta. Tem gente que precisa de um milagre para pagar a luz. Eu já precisei? Já. Tem gente que precisa de um milagre para pagar a prestação do carro. Eu já precisei? Já. Tem gente que precisa de um milagre para comer. Eu já precisei? Já. Agora, irmão, minha vida mudou. Eu cresci, eu prosperei. Aquilo que eu disse para você aqui, quando eu falava para o pastor, que hora que era para cair, é porque a minha mente estava aberta para receber. Eu não queria saber se tinha que cair, ficar deitado, em pé, levantado. Eu queria era receber a unção. Agora, tem muita gente que vem para a igreja com uma mentalidade antiga e quer continuar aqui com uma mentalidade antiga. Você não vai conseguir, porque não se põe vinho novo em odres velhos, se põe vinho novo em odres novos. Aleluia! Aleluia! Então você precisa se descobrir. Você precisa aprender a interpretar as coisas segundo a sua identidade, não segundo o seu padrão comportamental pelo qual você viveu a vida inteira. Porque senão você vai interpretar as coisas de forma errada. Você vai interpretar o evangelho de forma errada. Você vai interpretar o pastor Daniel de forma errada. Você vai interpretar a pastora Erquelia de forma errada. Você vai interpretar o Éder Chabira de forma errada. Vai interpretar a Tatiane de forma errada. Abra-se para o novo. Abra-se para uma palavra nova. Abra-se para o novo que Deus tem para a sua vida. Não se põe pano novo, remendo novo em pano velho. Se você colocar um pano novo em cima de uma calça velha, vai rasgar os dois. Se você quer interpretar as coisas, você precisa descobrir a sua identidade. Você precisa descobrir quem você é. E não o que as pessoas formataram e disseram que você seria. José não deixou a vida formatar ele, pastor Haroldo. José foi jogado num poço. José foi vendido pelos irmãos. José foi vendido numa caravana de ismaelitas. Foi carcereiro, foi preso no cárcere de Potifar. De lá ele se tornou carcereiro. Ele sai para o palácio, ele é jogado de novo na prisão, e agora na prisão de Faraó, ele é carcereiro, ele está no cárcere lá, e sabe o que acontece? O guarda, ou o presidente do presídio, dá as chaves do presídio na mão de um preso. Sabe por quê? Porque José não interpretava a vida pelas circunstâncias que ele vivia, mas ele interpretava por aquilo que Deus tinha para ele. Você não é o que você está vivendo, você não é o que você está passando. Deus tem coisas novas para a sua vida. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Aprenda a interpretar isso. Aprenda a interpretar isso. Você está aí, diga amém. Você está aí, diga glória a Deus. Segunda coisa, segunda característica que esse homem se referiu a José, está no verso de número
33. Coloca lá, mãe Eduarda. Verso de número 33. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre toda a terra do Egito. Fala comigo. Entendido. Segunda coisa para você viver uma vida bem-sucedida. Você precisa ser uma pessoa entendida das coisas. Você precisa de entendimento. O verso 33 fala que José tinha entendimento. Agora escuta o que eu vou te dizer. Eu procurei no dicionário, e a palavra entendimento é diferente de conhecimento. Tem muita gente que conhece, tem muita gente que sabe, tem muita gente, meu irmão, que sabe de avião, que sabe de Fórmula 1, que sabe de... Lucas é entendido de Fórmula 1. E ele disse para mim hoje, o rapaz que ganhou a Fórmula 1 hoje é um menino, você olha para ele, um moleque, menino, que eu falo moleque de menino. E aí o Lucas falou para mim assim, falei, rapaz, como que um menino desse chega na Fórmula 1, né? E Lucas tem entendimento. Ele falou assim, pai, para se tornar um piloto de Fórmula 1, primeiro, você tem que ser bom. Segundo, você tem que gastar pelo menos 15 milhões de dólares para se tornar um piloto. Então ele tem entendimento. Tem muita gente que conhece a Bíblia. Tem muita gente que conhece a igreja. Tem muita gente que conhece a esposa. Tem muita gente que conhece o marido, mas não tem entendimento de quem eles são. Tem muita gente que conhece o dinheiro, mas não tem entendimento do que ele é. Tem muita gente que conhece, irmãos, a política, mas não tem entendimento de como funciona. E o que é entendimento, pastor? Entendimento é a capacidade de avaliar as coisas, ou seres, ou as situações, grau mais profundo do conhecimento. Quem tem entendimento, mergulha fundo naquilo que ele está querendo ou buscando. Nós hoje estamos na igreja cheio de pessoas com relacionamentos rasos. Pessoas rasas, pessoas que você não pode confrontar, que você não pode falar, que ela interpreta do jeito errado e diz, vou sair da igreja. Por quê, irmãos? Porque não tem entendimento daquilo que Deus tem para ela. Não tem entendimento do que Deus estabeleceu para a vida dela. Ei, meu querido, a Bíblia diz que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que Ele vai te colocar por cabeça e não por cauda, em primeiro e não por último. A pergunta é, por que você aceita viver menos do que isso? Tem muita gente dizendo assim, eu sou filho do rei. Tem muita gente dizendo assim, meu pai é dono do ouro e da prata. É impressionante o nível de entendimento que as pessoas têm da vida. Principalmente adolescente. Você fala as coisas para eles, sabe o que eles falam? Eu já sei isso aí, mãe. Eu já sei isso aí, pastor. Eu já sei isso aí, pai. Você pode conhecer. Tem entendimento, você não tem. Sabe por quê? Porque o entendimento ele só vem baseado numa experiência junto com a maturidade. Então você não tem entendimento de bulufas nenhuma. Agora chega, irmão, de relacionamentos rasos, chega de casamento superficial, chega de casamento de aparências, chega de uma vida de aparência, está na hora de nós buscarmos entendimento na palavra, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem para nossas vidas, daquilo que Deus tem para o seu futuro. Tem muita gente que se contenta com o pouco, ou com quase nada. Sabe por quê? Porque não tem entendimento, ou se faz de vítima, para não dizer outra palavra, se faz de bobo. Entendimento, sabe, querido, quem tem entendimento sabe avaliar,
tem capacidade de avaliar. Você está aí, diga amém. Quantas palavras duras eu já liberei sobre a vida do Arley. Quantas pancadas já dei nele. Quantas pancadas já dei na Tatiane. Quantas pancadas já dei no pastor Haroldo, na minha sogra. Sabe quantas pancadas? Mas sabe o que acontece? Eles sabem interpretar as coisas. E eles têm entendimento. O que é entendimento? Capacidade de avaliação. Capacidade de avaliação. Está na hora, meu irmão, está na hora, minha irmã, de você começar a avaliar seu casamento. Está na hora de você começar a avaliar como está a vida dos seus filhos. E o que quer dizer isso, pastor? Está na hora de você começar a ter entendimento de como está a sua vida como família. Nós não gostamos de avaliação, nós não gostamos de fazer provas, nós não gostamos de ser confrontados. Mas aqui na Vinho Novo, irmão, não é qualquer igreja. Não é qualquer igreja. Essa não é qualquer igreja. Se você membrar conosco, se você se tornar membro dessa igreja, aqui não vai ser um lugar cômodo para você. Aqui vai ser um lugar de confronto. Aqui vai ser um lugar em que nós vamos te ensinar, você avaliar a sua vida. Como eu estou? Eu fiz a roda da reinvenção. Eu falo roda da vida, uns falam roda da invenção. Eu fiz a roda da vida com as pessoas que estão fazendo o identidade. O curso de identidade é o curso que você faz para se tornar membro da nossa igreja. Ninguém mais vai entrar nessa igreja sem saber como está a sua vida e sem saber qual é o perfil comportamental dele. Para quê? Para na hora que ele entrar no ministério, ele vai saber como é os líderes dele. Quando ele entrar para a igreja, ele vai saber como é os irmãos dele. Ele vai saber como ele é também. E eu fiz a roda da vida com os irmãos. E teve gente que olhou assim e falou assim, na hora que ele olha para o papel, eu não trouxe um aqui. Na hora que ele olhou para o papel, porque ele precisa avaliar a vida dele. Ele precisa avaliar vida social, vida financeira, vida espiritual, casamento. Ele precisa avaliar uma série de coisas. São 3, 4, são 12 itens. E a nota, quem dá é você, não sou eu. É você que dá a nota para a sua vida. E aí você começa a dar nota. Você começa a dar nota. E na hora que você desenha a roda, você olha para ela e fala assim, meu Deus, como eu sou medíocre, como a minha vida é medíocre. Tem gente que sai de lá desesperado. Sabe por quê? Porque não estão acostumados com a avaliação. Mas escuta o que eu vou te dizer, se você não se autoavaliar, você não avaliar o que as pessoas dizem, se você não avaliar a sua vida, se você não avaliar o seu ministério. Tem gente que eu digo as coisas aqui, ele fala assim, ninguém vai fazer minha cabeça não. Por que não vai, irmão? Não, o pastor não vai mudar a minha opinião não, eu não estou querendo mudar a sua opinião, eu estou querendo que você olhe para você e se enxergue. Eu estou querendo que você olhe para você e avalie a sua vida, o seu comportamento. E se você avaliar e lá fora estiver errado o que eu falei, chega para mim e diz, pastor, o senhor me avaliou assim, 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 e eu não sou assim. Eu vou falar, por que você não é? Porque toda vez que você me fizer uma pergunta, eu nunca vou te dar a resposta. Eu vou te fazer outra pergunta. E 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 vou te fazer outra pergunta. Até você não tiver respostas mais. Porque perguntas são melhores do que respostas. Tem muita gente atrás de respostas. José não era assim. José tinha entendimento do que Deus tinha para ele. José tinha entendimento, ele era bom naquilo que ele estava vivendo. Porque se ele não tivesse entendimento, irmão, sabe o que ele ia fazer? Ele ia murmurar, ele ia reclamar, ele ia amaldiçoar Deus. Jó tinha entendimento, se ele não tivesse, ele ia murmurar, né, pastor Haroldo? Ele ia amaldiçoar Deus, ele ia fazer um monte de coisas. Davi, se ele não tivesse entendimento, ele ia matar Saul, ele ia pegar a espada e cravar na cabeça de Saul, mas Davi tinha entendimento. Você está aí, diga amém.
Diga para o seu irmão, hoje é dia de confronto. Para perceber no culto certo. Entendimento. Quando eu tenho um entendimento errado das coisas, eu tenho uma mulher para dizer para mim assim: Daniel, você está errado. E eu nunca digo para ela que eu estou certo. Eu ouço o que ela está falando, eu mastigo, eu vou dormir mastigando aquilo, e aí depois eu volto para o meu estômago, aquilo desce para o meu estômago é de boi. É de quê? É de quê? Já viu o boi de noite, de madrugada? Ele está assim, ó. Porque o boi, tudo que ele come de dia, vai para uma bolsa. À noite aquilo volta. Aí ele mastiga, aí que desce e vai para o estômago. Como? Agora fala. Ruminando. Ele fica ruminando de noite e depois desce para o outro estômago. Eu sou assim. Agora tem gente que você vai falar, mas não concordo com isso. Ah, mas não concordo com o que você está falando. Ah, mulher, fica quieto que aqui o sacerdote sou eu. Pastor, eu não concordo. Antes de concordar, busque entendimento. Você não é obrigado a concordar com nada e nem com ninguém. Quem está aí, diga amém. Amém. Mas você precisa aprender a ruminar as coisas. Você precisa aprender a ruminar as coisas. Certo dia uma irmã chegou aqui na igreja e disse para mim assim: ah, pastor, eu vou membrar com o senhor aqui. Eu falei, tá bom. Eu falei, de que igreja que você era? Ela falou, eu era de tal igreja. Eu falei, e antes dessa? Não, eu era de tal igreja. E antes dessa? Não, eu era de tal. Eu falei, por que você saiu de todas essas igrejas? Ah, porque eu não concordava. Eu falei, então nem entra aqui. Porque aqui você também não vai concordar. Porque tem gente que nasceu para discordar. Ah, pastor, então você quer que todo mundo que concorda? Não. Eu não sou pastor dessa igreja para fazer cavalinhos de presépio. Quem sabe o que é cavalinho de presépio? Aquele que tem um negocinho assim, você balança ele e fica assim. Não. Você pode me questionar. Você pode me confrontar. Eu posso te confrontar desde que haja respeito. Desde que haja respeito. Irmão, aprenda a ter entendimento das coisas. Terceiro, portanto, Faraó se aprove agora de um varão entendido e sábio. Terceira coisa para você viver uma vida bem-sucedida. Terceira coisa para você viver uma vida bem-sucedida. Busque sabedoria. E eu não estou falando de sabedoria bíblica, não. Estou falando de sabedoria humana. Aqui, ó. O que é sabedoria? É o grau máximo de entendimento e de conhecimento. Sabedoria é o grau máximo de entendimento e de conhecimento. Agora, Pires, o grau máximo, como que eu posso adquirir sabedoria? Com duas coisas. Primeiro, com experiência e com maturidade. Diga comigo, experiência e maturidade. Qual é o problema dos jovens? Eles têm força, mas eles não têm maturidade. E têm pouco entendimento. Por isso que eu disse para o irmão esses dias, eu falei, irmão, a vida começa, pastora, a vida começa depois dos 40. Pergunta por quê? Porque você já adquiriu sabedoria. Você já apanhou da vida. Porque não é assim? É assim ou não é? Você já apanhou da vida, já apanhou de relacionamento, já apanhou de fulano, já quebrou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já quebrou 4 vezes. Você adquiriu o quê? Maturidade e experiência. Então o que nós temos que fazer? Pegar esse cabecinha branca aí, ó, Jacó, Pires, pegar, você está pintando o cabelo? Pegar o Barone, pegar o Guerreiro, pegar essas pessoas que têm experiência para buscar neles o quê? Sabedoria. Então, a pessoa me pergunta, pastor, o que eu preciso fazer? Ser sábio, irmão. Você precisa ter sabedoria. Sabedoria é o grau máximo do entendimento e do conhecimento. Experiência vem com a maturidade.
E como que eu posso crescer nisso? Através do discipulado. No discipulado você pode aprender sabedoria. Aprenda a ouvir. Aprenda o quê? Você tem 2 ouvidos para falar? Não. Você tem uma boca para falar menos e 2 ouvidos para ouvir mais. A Bíblia diz que quem fala muito tem perturbação de espírito. No ditado popular, o povo diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Não sei porquê. Eu já busquei na internet saber porquê desse ditado, mas eles não explicam isso. Fale menos, ouça mais, procure sentar com pessoas mais experientes. Procure ouvir as pessoas mais experientes. Avalie. Um dia eu disse para Lucas assim, falei, meu filho, seja sábio. Ele falou, por que é isso, pai? Eu falei para ele, seja sábio. Quando alguém for te ensinar alguma coisa que você já saiba, fique quieto, ouça, porque no finalzinho pode ter o segredo do sucesso. Porque tem gente que a gente vai falar, não, isso aí eu já sei. Não, já tentei. Não, isso aí não é sabedoria, irmãos. Sabedoria é juntar o conhecimento com a maturidade e colocar isso em prática. Está na hora de você ser uma pessoa sábia. Está na hora de você começar a buscar conselhos. Pastor, não vou abrir minha vida para ninguém. Não vou abrir meu casamento para ninguém, porque tem gente que é assim. Não vou falar da minha vida. Isso, continua sofrendo. Continua padecendo. Tem mulher que fala assim para nós, para mim e para a pastora Keila. E fala para o pastor Haroldo, para os pastores. Ó, pastor, vou falar para o senhor, mas não fala para o meu marido não. Porque ele vai ficar bravo, ele vai ficar zangado. Ei, meu irmão, minha irmã, está na hora de começar a ouvir mais. Talvez seus filhos estão gritando, talvez sua família está gritando, e o seu pastor está aqui gritando, para que você ouça. Para que você ouça. Busque sabedoria. Busque sabedoria. Essa semana eu sentei com um irmão mais velho, passado agora, e fui conversar com ele. Ele foi me falando tanta coisa, mas tanta coisa, eu fui ouvindo aquilo. Eu falei, meu Deus, que aula! Que aula! Aí eu anoto o que é importante, o que eu preciso. Essa semana eu estava conversando com outro irmão, e aí ele disse para mim assim, pastor, eu preciso mudar muito. Eu falei, mas você vai mudar. Falei, só que não é fácil, mudança não é fácil. E aí minha filha disse assim para ele, o meu pai, e o Lucas disse também, quando quis mudar, ele pegou todos os defeitos que ele tinha, pregou na porta do quarto, na porta do guarda-roupa, estava cheio de folha o quarto dele, cheio de folha o banheiro dele. Aí, mas não é só folha, só minha não, a maioria era da pastora Keila. A maioria era dela. Porque eu já nasci quase pronto. Só dei uma lapidadinha e já fiquei bom. Mudança é fácil? Não. Então chega em casa hoje e pergunta para sua esposa, se você for homem. Ai. Pergunta se você for homem, pergunta para sua esposa, o que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar? Ah, pastor, mas ela não vale. Ei, meu irmão, quem dorme com você é ela. Quem te conhece é ela. Se chega a mim e fala assim, pastor, o que eu preciso fazer para ser pastor? Como é que eu vou falar uma coisa para você? E você, mulher, também tenha coragem. Seja mulher. Pergunte para o seu marido, o que eu preciso mudar? O que não está te agradando? Eu nunca vi um pastor fazer o que eu fiz. Sentei com todos os meus líderes, estão aqui, e disse para eles, pode escrever no papel o que vocês acham de mim, sem medo de nada. Tem pastor que não tem peito para fazer isso. Sabe por quê? Porque não quer aprender, não quer crescer, não quer avançar,
não quer ter um feedback, não quer ser avaliado, sabe? Não sabe interpretar as coisas. O pastor Haroldo fala para mim assim: pastor, o senhor tem uma capacidade de perdoar as pessoas grande demais. O senhor fala mal de mim, sai da igreja falando mal, fala, ela vem, fala, pastor, me perdoa, eu abraço, choro, vem para cá. Sabe por quê? Porque eu aprendi que a maioria das suas decisões não são frutos da sua identidade, são frutos do padrão cognitivo pelo qual você foi formado. Então por que eu vou ficar com raiva de você? Se você não teve pai, você vai ter problema comigo. Ou você vai agarrar em mim de uma maneira e vai dizer assim: o senhor para mim é um pai. Tem muita gente que vira para mim e fala assim: o senhor para mim é um pai, mas eu sei que eu não sou. Ou como que eu sei que eu serei? Na hora que eu falar e confrontar. Quarto e último, você está aí, diga amém. Eu sei que vocês são visitantes, vêm num dia para ouvir mas essa é a palavra. Essa é a palavra. Quarto e último, princípio para você viver uma vida bem sucedida como José. Como José. Verso de número 33. Não, 38, perdão. Verso 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Acharíamos um homem como este, que tem Deus? Acharíamos um homem como esse, que é cheio do Espírito Santo? Acharíamos um homem como esse, sabe, que de fato, de verdade, ele interpreta as coisas de uma forma correta, que de fato, de verdade, ele tem entendimento das coisas, que de fato, de verdade, ele é sábio e ainda é cheio de Deus? A igreja está precisando de homens e de mulheres cheios do Espírito de Deus. Cheios do Espírito de Deus. Chega de ser rasos. Chega de viver um evangelho, sabe, mutilado, um evangelho fraco, um evangelho sem raízes. Está na hora de orar, está na hora de jejuar, está na hora de buscar a palavra, está na hora, varão, de você bater no seu peito e dizer que você é o sacerdote da sua casa, mas é orando pela sua esposa, é orando pelos seus filhos, é reunindo uma vez por semana pelo menos, e lendo a Bíblia com eles. Cheios do Espírito. Faraó olha para aquele José e diz assim, ó, ele tem o Espírito de Deus. Será que as pessoas podem dizer isso de você? Ele tem o espírito da fofoca. Ele tem o espírito do ranço, do não sei do que. Ele tem o espírito de Maria Mulambo. Tem gente que vem para a igreja e não deixa o espírito de Maria Mulambo. O que é isso, pastor? É espírito de pobreza. Vou te explicar como é que é. O carro quebra o escapamento, ele não leva para arrumar, ele amarra com um arame. O chinelo havaiano dele rebenta, sabe o que ele faz? Ele fura um prego embaixo e passa o prego. Alô? Tem alguém aí? Tem gente que vem para a igreja, mas quando você olha para ele, você não vê Deus. Você olha para o casamento, você não vê Deus. Irmãos, eu e a pastora Keila, pastor Haroldo, pastora Keila Maria, todos os pastores dessa igreja têm um espírito de discernimento. É um dom, discernimento de espírito. Quando eu entro e piso na sua casa, quando eu entro e piso na sua empresa, quando eu converso com você, eu sei se você está mentindo, eu sei quem está agindo na sua casa, eu sei como está a sua família. E não é porque eu estudei PNL, não. Porque pelo comportamento, pelo olhar, pelas mãos, pelo jeito de falar, eu sei quem é você. E ainda tem hora que o Espírito Santo fala para mim, ele está mentindo. Ela está mentindo. Sabedoria. Sabedoria. E cheio do Espírito de Deus. José tinha o favor de Deus. José Arley tinha a graça de Deus. Você precisa crescer. Você precisa sair da mesmice.
Tem casal que a gente aconselha, né, pastor Haroldo? Todo ano, entra ano e sai ano, é a mesma briguinha, é a mesma picuinha. É a mesma. Não cresce, não muda. Sabe por que não muda? Porque não se avalia, porque não tem entendimento das coisas. Sabe por que não muda? Porque não sabe interpretar o que as pessoas estão dizendo. José tinha uma vida plena. José tinha uma vida de plena, irmãos, olha para mim. José tinha uma vida plena, não era só no palácio. José também tinha uma vida plena dentro da carceragem, mesmo preso, mesmo no fundo do poço, mesmo dentro de uma prisão. José tinha uma vida plena. É por isso que eu estou dizendo para você, não é a circunstância que você está vivendo hoje, não é a situação que você está passando, não é o processo que te define. O que te define é a identidade que você tem, é o conhecimento que você tem de si mesmo e a interpretação que você tem das coisas. Se eu fosse você, eu assistia essa palavra pelo menos mais umas 4 vezes. José era cheio do Espírito de Deus. E quem é cheio do Espírito de Deus, tem a bênção de Deus. Tem o quê? Então diga comigo, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aí se você perguntar para mim assim, pastor, o senhor não prega a teologia da prosperidade? Não. Mas sabe o que eu prego? Eu prego que quem está na bênção de Deus, não fica só no cárcere. Quem está na bênção, não fica só mendigando. Quem está com a bênção, com o favor de Deus, não fica só por cauda. Estou certo, pastor Haroldo? Quem tem a bênção de Deus, não fica só mendigando, não. Uma hora o vento passa. Uma hora a tempestade passa. Uma hora o sol vai brilhar. Uma hora as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Oh, meu irmão, Deus tem mais para você. Deus tem mais para a sua vida. O que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Jamais penetrou em coração humano. Eu não estou aqui para mudar a sua forma de pensar. Eu não estou aqui para fazer com que você concorde comigo. Eu não estou aqui para mudar a sua mentalidade. Não. Eu não estou aqui para fazer com que você seja diminuído, também não. Eu não estou aqui para falar para você que o meu casamento é bom e o seu é ruim, também não. Eu não estou aqui para dizer para você que essa igreja é a melhor da cidade, também não. Mas eu estou aqui para dizer para você que existem princípios que podem nos fazer viver o melhor dessa vida. E se você praticá-los, você vai ter e viver o extraordinário de Deus para a sua vida. Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida.